Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast MJG. Eu sou Niele Lima, professora de Física de vocês, e hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que envolve Física, Química e Biologia. Com os nossos convidados mega especiais, professor de Física, professor Clebson Marques, e o nosso professor de Biologia, Raul Souza. E o tema de hoje é radiação. Vamos falar sobre o Césio-137, mais especificamente sobre o maior acidente radioativo já ocorrido no Brasil. Esse, que é considerado um dos maiores acidentes com o isótopo Césio-137, aconteceu na cidade de Goiânia, deixando centenas de vítimas contaminadas diretamente pela radiação emitida por apenas 19,26 gramas desse elemento, um pó branco, parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. E quem vai contar toda essa história para a gente, com todos os detalhes, é o professor Clebson Marques. Professor Clebson Marques, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui agora com você. No ano de 1985, um imóvel abandonado, tomado pelo mato pelos donos do Instituto Goiano de Radiologia, o IGR, empresa contratada pela Santa Casa da Misericórdia de Goiânia, acomodava uma cápsula do Césio-137. Ninguém poderia imaginar que 3 anos depois, este local seria o começo da história do maior acidente radiológico do Brasil, que vitimara 4 mortos e milhares de pessoas impactadas indiretamente pelo acidente. No mês de setembro de 1987, 2 rapazes, Roberto e Wagner, entregam a Devaí, dono de um ferro velho, uma peça de chumbo retirada de um equipamento que estava no imóvel abandonado. Devaí então corta um pouco a cápsula e encontra apenas um pó no seu interior, Césio-137. Mais tarde, esse pó no escuro da noite revelaria um brilho azul fascinante. Mal sabia ele que esse brilho seria o responsável pela morte de sua esposa e sobrinha de apenas 6 anos. Esta poeira fluorescente de coloração azulada e sedutora no escuro foi rapidamente distribuída entre os amigos de Devaí e os amigos dos amigos. O brilho azul da morte, passado de mão em mão, escrevia a história de uma tragédia radiológica contada até os dias atuais. Pessoas que sentiam algum sintoma proveniente do Césio se encaminhavam até os postos de saúde e lá contaminavam mais pessoas apenas por suas roupas e pele contaminadas. Mas claro que os médicos e enfermeiros não suspeitavam de uma contaminação radiológica e por isso essas pessoas eram liberadas para suas casas. Claro que tantas pessoas doentes em um mesmo local chamaria a atenção de alguém. Um mês depois que a cápsula de chumbo contendo o Césio-137 foi entregue a Devaí, se inicia uma operação de controle e descontaminação das áreas afetadas. Nas palavras de Suzane de Alencar Vieira, do artigo publicado que conta esse drama, descreve que do azul que encantara a vizinhança nas noites de setembro havia sobrado apenas vítimas e ruínas. A pequena Leide das Neves, sobrinha de Devaí, e sua esposa Maria Gabriela, não suportaram as extremas doses de radiação e foram as primeiras vítimas fatais desse terrível acidente. Leide havia ingerido o Césio quando foi comer ovo cozido com as mãos sujas com a poeira radioativa, dada de presente pelo seu tio a seu pai. Já a sua esposa recebia doses diárias de radiação recorrentes da cápsula guardada sobre a estante da sala de visitas de sua casa. Um luto oficial de 3 dias foi então decretado, se encerrando apenas em 26 de outubro de 1987. Então é isso. Muito obrigada, professor Clebson, pela participação, aqui no nosso podcast. E vamos dar continuidade, Professor Raul, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Professor Raul, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os efeitos da radiação no corpo humano. E aí, galerinha da MJG, aqui quem fala é o professor Raul, professor de biologia de vocês. Gente, dando continuidade aos assuntos abordados hoje no nosso podcast, eu vou falar para vocês um pouco sobre os efeitos biológicos da radiação no corpo humano. Por quê? Galera, desde a descoberta da radiação,
tem fornecido grandes conhecimentos sobre o assunto. Muitos já se descobriu acerca dos mecanismos biológicos pelos quais a radiação ela pode afetar o corpo humano. Sabe-se que a radiação ela pode produzir efeitos em nível celular, causando sua morte ou modificação, devido aos danos causados nas fitas do ácido desoxirribonucleico em um cromossomo. E o que é esse ácido desoxirribonucleico? É o nosso DNA. Quando o número de células afetadas ou até mesmo mortas for grande o suficiente, pessoal, a radiação ela poderá resultar na disfunção e morte dos órgãos atingidos. E outra influência da radiação sobre o DNA são os danos que não causam a morte celular, que esses tipos de dano são normalmente reparados por inteiro. Mas caso isso não ocorra, a modificação ela é resultante, ou seja, conhecida como a mutação celular, que causará reflexo nas divisões celulares subsequentes. Ou seja, o resultado dessas mutações é o câncer. E como eu falei, a radiação ela pode provocar basicamente dois tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com o calor, e o outro consiste numa ionização e fragmentação das células. O calor ele pode ser emitido pela radiação, onde ele é tão forte que pode queimar bem mais do que a exposição prolongada ao sol. Portanto, o contato com partículas radioativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela radiação. E dois exemplos que eu cito aqui para vocês no nosso podcast é a radiografia e a radioterapia, que são ferramentas de diagnóstico e tratamento muito seguras quando feitas em condições adequadas. Porém, pessoal, em outros cenários, com mais intensidades e maior tempo de exposição, como eu já falei para vocês no início, as partículas radioativas elas podem matar células e até causar mutação no DNA. E para finalizar, mostro para vocês, pessoal, os efeitos relacionados ao tempo de manifestação, onde esses efeitos eles podem ocorrer de imediato, ou seja, são os primeiros efeitos biológicos causados pela radiação, que podem ocorrer em um período de poucas horas ou até mesmo em algumas semanas após aquele tipo de exposição da radiação. Existem também os efeitos que aparecem depois de anos ou mesmo décadas, que são chamados de efeitos tardios, como é o exemplo do câncer.